Quarta-feira com rodada cheia na Copa do Brasil e time tradicional em campo pela fase qualificatória da Liga dos Campeões. Análises, dicas e estatísticas para esses duelos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, né? Depois daquela terça-feira fraca, né? Que a gente teve que cavucar uns joguinhos aqui pra gente fazer o programa. Esta quarta não, quarta-feira recheada, tal qual o Matheus Montenegro, pra gente falar aqui de Copa do Brasil e Liga dos Campeões. Eu levei de graça assim. Não, foi um elogio, você é uma pessoa recheada. Ah, entendi. Foi um comentário muito nice. Muito nice. Pô, eu ia fazer essa piada. Você ia fazer? É sério? Foi muito mais tarde rápido demais. Vamos começar com ele, o Nice. Falar o time mais legal que tem, que é o Nice. Mas se você não gostou, quarta, fica bem. 4 da tarde lá na Allianz Riviera, né, que é a casa do Nice. Pois é, vamos que vamos, meus queridos, analisar esse confronto aí. Cara, um dos duelos mais interessantes aí dessa pré-Champions, né, dessa fase aí qualificatória, porque são dois times de países com ligas fortes, né, dois times com elencos qualificados que poderiam muito bem estar disputando aí a fase de grupos da Champions League, um deles vai cair agora, e a gente tem muitas equipes ali alternativas, né, aleatórias, de ligas mais fracas, e a gente tem esse confronto muito interessante para analisar agora. Vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, que diga-se de passagem está pintando aí na tela, e você pode apontar a câmera do seu celular aí para baixar o app de forma gratuita, beleza? Vamos que vamos começar a analisar aí as duas equipes. Vai ser um pouquinho capcioso, né? O Nice, por exemplo, ele ainda não disputou nenhuma partida oficial nessa temporada, tá? Teve dois amistosos aí no qual ele perdeu por 2-0 para o St. Pauli e perdeu por 2-1 para o Feyenoord. Dá pra dar uma relativizada, né? Teve o clássico, né? Das donas de casa, Dona Nice contra a Dona Nancy. Que isso, velho? É porque teve amistoso também contra o Nancy. Eu pensava que o Nancy tinha sido francês também na temporada passada. O último jogo oficial foi um 4-0 no estado de Brestois, lá no dia 17 de maio, Fábio. Muito bem. E o Benfica? E o Benfica só teve um jogo oficial, né? Que foi contra o Sport e venceu, né? A Supercopa de Portugal, 1-0. Mas teve vários jogos... Ele jogou a Copa do Mundo, que foi, né? Ele teve uma férias bem curta, né? Pois é. Então, é um time que vem mais desgastado, mas vem com mais ritmo de jogo, né? E você pode destacar aí o fato dele, no tempo regulamentar, ele não ter perdido há um bom tempo, né? Porque ele tomou aquele 4-1 do Chelsea, só que a partida no tempo normal foi 1-1. Isso. Foram 3 gols lá na prorrogação, venceu o Bayern de Munique também, por exemplo. Última derrota oficial foi lá no dia 25 de maio, na final, não foi? Final da Copa de Portugal contra o Sport. Isso. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Não tem muito jogo para a gente analisar, né, desses times, então vamos direto ao ponto, né? Temos um favoritismo do Benfica, né? Pois é, e de fato né? O Benfica é mais time do que o Nice. Já disputou um partido oficial também aí nessa temporada, mas eu fico com um certo receio, tá? Cara, se o jogo fosse em Portugal, aí eu acredito muito que a nossa Liga do Tips seria focado aí 100% no Benfica, faria muito mais sentido. Mas, cara, o Nice é uma equipe qualificada, tá? Terminou em 4º lugar, salvo engano, né, no Campeonato Francês ano passado. É um timezinho sólido. E eu tenho meu receio de ir em algo a favor do Benfica, tá? E por isso eu prefiro focar em gols, velho. A gente tem aqui um ambas marcam, que pagam em 60, que é uma odd que eu considero... essa odd ela só não está mais baixa, porque é o primeiro jogo oficial da temporada ali, pelo menos do início. É início de temporada para as duas equipes. Mas eu acho que é uma tendência muito alta aí nesses jogos de pré-Champions, tá? Tende a ser partidas muito movimentadas. O Nice precisando fazer o resultado no jogo de ida para não se complicar lá na volta. O Benfica tem um elenco muito qualificado, até mais do que o próprio da equipe francesa. Então eu acho que o jogo tende a ser aberto, com as duas equipes deixando seu gol, por isso vamos focar em gols, esquecer o resultado final e confiar que os dois times vão deixar pelo menos um golzinho. Muito bem, então de cada daí para Nice e Benfica, né, vamos no ambas marcam. Bom, agora a Copa do Brasil, tá? Temos 6 jogos nesta quarta-feira, né, vamos conhecer 6 equipes que estarão nas quartas de final. Vamos começar pelos principais jogos, né, Atlético Mineiro e Flamengo, né, o Galo venceu no Maracanã 1-0, o jogo é quarta, 7 da noite, lá na Arena MRV. Pois é, joguinho, cara, muito capcioso, porque a gente teve aí um resultado surpreendente na ida, né? O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, lembrando que o Flamengo deu uma poupada ali, né? Houve algumas críticas, inclusive, a Felipe Luiz, né? Mas tá claro ali que para o Flamengo, a Copa do Brasil, ela tá numa escala de prioridade abaixo, obviamente, de Brasileirão e Copa Libertadores. Já pro Galo é uma visão diferente, né? Dificilmente o Atlético Mineiro vai conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Então a Copa do Brasil e, no caso, a Sul-Americana também, são alternativas aí pro time conquistar um troféu na temporada. Bom, vamos lá analisar essa partida. É muito capciosa, tá? Muito capciosa. Curioso, né? Porque as equipes já vão pro terceiro encontro em, 10 dias, né? É isso, né? Porque se enfrentaram pelo Brasileirão também, recentemente. E o Flamengo, velho, cara, além de... A gente vai... Já a gente chega lá. Vamos começar pelo Galo, vá. Vamos lá, o Galo que venceu o Bragantino poupou, né? O Hulk, por exemplo, foi poupado. Mas no segundo tempo ainda, né? Conseguiu vencer por 2-1. Antes,
Poupou alguns jogadores, né? Até acho que era mais misto do que reserva. Antes venceu o Flamengo no Maracanã, foi uma falha da defesa do Flamengo, né? O Coelho fez o gol 1-0 e antes o Flamengo havia vencido no Maracanã por 1-0, né? E antes na Sul-Americana o Galo perdeu do Bucaramanga, né? 1-0. Até o engraçado que ele venceu na Colômbia por 1-0 e perdeu em casa por 1-0. Uma situação similar, né? Porque ele ganhou fora também de 1-0 e vai decidir em casa. É um time que não tá passando essa confiança toda ainda não, o Galo, né, velho? Foi uma grande vitória contra o Flamengo, mas ainda assim eu não acho que a classificação ela tá encaminhada não. Tá? O Flamengo tem totais condições. Eu acho que nesse jogo o Flamengo não poupa não, tá? Acho que agora... deve ir com força máxima. Precisando reverter, eu acho que não vai ter... Força máxima também eu não garanto, na verdade, tá? Vou me corrigir aqui. Mas eu acho que ele vai com peças ali mais peças titulares do que foi ali contra o Atlético Mineiro. Muito bem, vamos pro Flamengo, né, que empatou em 1-1 com o Ceará, né, saiu na frente, mas depois tomou um empate na etapa final, uma falha do Rossi, né, saiu muito mal do gol e o Pedro Raul empatou, aí derrota pro Atlético 1-0, e aí vitórias por 1-0 contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense também no Clássico, e entre elas uma vitória por 2-1 de virada contra a equipe do Bragantino. Cara, e ofensivamente o Flamengo, assim, não tá bem, tá? Criando pouco, né, o Flamengo, tá um time ofensivamente bem... Você pega aí esse recorte recente, ó, os últimos 6 jogos, o Flamengo fez quantos gols? Só 6, né? É isso mesmo, fez 6 gols em 6 jogos, tá? Uma média de um gol marcado por partida apenas é pouco pra uma equipe aí que tem o melhor elenco da América do Sul, velho. É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. O favoritismo é do Flamengo, tá? Mesmo eu acho que é justo. Eu também. Eu acho difícil o Flamengo perder 2 jogos seguidos de um mata-mata. Assim. Cara, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele é bem mais qualificado do que o do Atlético Mineiro, tá? E assim, eu tô muito curioso pra ver o time que o Flamengo vai a campo e a postura do Atlético Mineiro nesse jogo. Eu confio mais do lado do Flamengo, tá? Tem mais potencial, bem mais, ao meu ver. É uma equipe que passa mais confiança mesmo, vindo aí de 2 jogos sem saber o que é uma vitória. E assim, eu não vou na vitória seca. Eu acho que o Atlético Mineiro pode acabar complicando. Tem capacidade. O time do Atlético Mineiro não é ruim. A questão é que o Galo não passa essa confiança toda, né? E, cara, eu acho que é mais confiável, sim, a gente focar no Flamengo, né? A gente viu aí que o Flamengo não tá conseguindo marcar muitos gols recentemente, né? É uma média de 1 gol por jogo nos últimos 6 que disputou. E por isso, velho, eu vou até me proteger aqui no empate, acabo acreditando que essa opção aqui, ó, o dupla hipótese do Flamengo em menos de 3,5 gols, acaba sendo a melhor aí pro confronto. O que é que você acha? O Flamengo não vem fazendo tantos gols, né? É um time que também sofre poucos gols, né? Sofre no máximo um gol por jogo, difícil sofrer mais. Se for pro Flamengo vencer, a gente tem aqui os 3 placares que eu considero mais plausíveis. 1-0, 2-0, 2-1. E até um 3-0 também seria green ainda. E se o Flamengo não conseguir avançar, eu acho que é coisa 0-0, 1-1. Não imagino fugir de nada disso. Não acredito também numa vitória do Atlético Mineiro mais uma vez, né? Acho que o Flamengo é mais capaz do que o Galo. E por isso eu acho que, de fato, essa aqui é a melhor opção. Um joguinho difícil, tá? Capcioso, perigoso. Muito bem, então dica dada aí para Atlético e Flamengo, né? O dupla hipótese do rubro-negro e o menos de 3,5 gols. Bom, temos Bragantino e Botafogo também, tá? Nesta quarta pela Copa do Brasil, a ida foi 2-0 por Botafogo, né? Encaminhou bem a classificação. A volta 7 da noite lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Pois é, um Bragantino que vive o pior momento da temporada, né? São 5 derrotas consecutivas. Já o Botafogo, aquela coisa, ainda tá meio ali início de trabalho, né? Muitas mudanças no elenco, mudança de treinador recentemente também aí, pós-Copa do Mundo, né? Vem de uma derrota em casa pro Cruzeiro. Vamos lá pro nosso aplicativo para dar uma olhada. O Botafogo já fez o resultado na ida, velho. E eu acho que eu vou me apegar muito a isso na análise desse confronto, tá? E também ao fato do Bragantino não passar muita confiança. A gente tá falando aí, ó, 5 derrotas, né? 5 derrotas, só conseguiu marcar 3 gols aí nesse recorte. Cara, era um time tão sólido, né, velho? Difícil ser batido, chegou a esboçar ali uma briga por título, mas a gente também já previa que não ia conseguir segurar esse tranco aí até o final. Não acho que o Bragantino tem um elenco para o que ele vinha apresentando, mas aqui também já é demais, né? Tá 8-80 o Bragantino, 5 derrotas seguidas também assusta, né? E, como eu disse, eu acho que é muito sobre o que já aconteceu na ida, velho. Um 2-0 pro Botafogo, eu acho muito difícil o Bragantino conseguir reverter, velho. Muito. É improvável, né? Um time que vem de 5 jogos perdendo, né? Em casa, ele perdeu também, né? Ele perdeu nesse recorte para o Flamengo, né? Antes ele perdeu para o Bahia, né? Que foi o último jogo antes da parada. Então nem em casa ele vem de fato conseguindo fazer o resultado. Vamos agora para o Botafogo, né? Que teve a sua primeira derrota com o David Ancelotti, perdeu do Cruzeiro 2-0, né? O Cruzeiro fez o resultado no primeiro tempo, né? Saiu derrotado. Inclusive a única vitória em casa do Botafogo foi contra o Bragantino, né? Nessa volta, né? Ele tropeçou contra a Vitória, contra Corinthians e perdeu do Cruzeiro. E só venceu mesmo a equipe do Bragantino e fora teve boas vitórias, né? Contra Vasco, que era um jogo quase campo neutro, né? Lá em Brasília, e o Sport também, que é o lanterna do Brasileirão 1-0, né? Tá agora confiável nesse Botafogo, viu? É defesa boa, ele vinha de 5 jogos ali, só tinha sofrido um golzinho, aí levou esses 2 do Cruzeiro, que assim,
Até me surpreendeu um pouco, eu não esperava o Cruzeiro indo ali com força máxima, mas a gente tá falando de um Cruzeiro que tá brigando por título nesse ano, é um dos melhores futebol aí, uma das equipes que está apresentando o melhor futebol do Brasil, é porque vinha de 2 jogos sem vencer, né? 2 tropeços. O Cruzeiro tinha perdido pro Ceará em casa, empatado com o CRB em casa. Mas a gente tá falando de um Caio Jorge que hoje é um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Matheus Pereira fazendo mais uma grande temporada, um bom trabalho ali do Léo Jardim. Então, assim, é uma derrota até relativamente aceitável, digamos assim. O que eu quero focar mais do lado do Botafogo é o fato dessa boa defesa, né? Jogos de poucos gols, velho. O Botafogo, nos últimos 9 jogos, o menos de 2,5 gols bateu em todos, tá? A última vez que isso não aconteceu foi lá na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o 2-1 contra o Seattle Sounders. Até mesmo um jogo contra o PSG e Atlético de Madrid, a gente teve no máximo 2 gols aí. Então, é uma estatística muito recorrente em jogos do Fogão. Bom, dito isso, momento Bet Nacional, vamos conferir as odds aí, porque o favoritismo é do Botafogo, é isso? Do Bragantino. Não, Cara, você tá precisando do óculos, gente. 2,67 Bragantino, 2,74 Eu li 47. Que tá, isso? muito bem. Velho, é muito difícil prever o resultado final nesse jogo, tá? Eu acho que pode acontecer de tudo. Inclusive nada. Inclusive nada. Eu acredito que, como eu disse, a minha leitura é mais do Botafogo dando uma segurada mesmo, tá? O Botafogo tem 2 gols de vantagem aqui. Ele pode perder por um gol que ainda vai conseguir se classificar, né? Mas eu ainda vejo o Botafogo mais potencial até pra vencer esse jogo, tá? É um leve favoritismo aí do Bragantino, fator casa, tudo mais, mas o Botafogo é uma equipe que passa mais confiança hoje. Isso é um fato. O Bragantino 25 derrotas seguidas. Mas ainda assim, é como eu disse, até mesmo se o Bragantino ganhar, eu não imagino sendo algo além de 1-0, 2-0. Acho que é muito difícil. O Botafogo ganhando, eu imagino aquele cenário onde o Botafogo vai se segurar, mata o jogo ali com um golzinho, eventualmente, 1-0. Então, velho, eu prefiro focar mais uma vez em gols, tá? Eu acho que pelo 10º jogo seguido aí do Glorioso, nós teremos no máximo 2 gols. É uma tendência tanto do time quanto do contexto da partida, eu enxergo dessa forma. Por isso, menos 2,5 gols é a pedida. Muito bem, então de cada daí para Bragantino e Botafogo, né? O under 2,5. Bom, tem Retrô e Bahia, tá? Duelo nordestino aí pela Copa do Brasil, 7h30 da noite lá na Arena Pernambuco. A ida na Fonte Nova foi vitória, foi triunfo, né? Do Bahia, 3-2. Poderia ser um triunfo mais tranquilo, hein? Tá ameaçado aí, apesar do Retrô estar muito mal, 3-2 tem jogo ainda. Pois é, vamos lá pro nosso apelativo do Game Arena para ilustrar. A gente tá falando de um Retrô, que é uma equipe que vem crescendo muito aí no cenário brasileiro nos últimos anos, já é um clube muito novo, não sei qual é o ano ao certo, acho que o Retrô não tem nem 10 anos de existência, né? Já pegou 3 finais do Campeonato Pernambucano, perdeu as 3, é trivice do Campeonato Pernambucano, já é campeão da Série D e tá disputando a Série C nessa temporada. A grande questão tá fazendo uma campanha muito ruim na terceira divisão nacional, vice-lanterna, já tá aí com um rebaixamento quase que encaminhado, porque é um time que só conseguiu marcar 6 gols em 15 jogos da Série C. É uma coisa absurda. Se você puxa o retrospecto aí do Retrô, nos últimos 10 jogos que a equipe entrou em campo, ela só conseguiu marcar gol em 2 delas. Em 8 a equipe passou em branco. E aí tem uma curiosidade muito grande, porque ele marcou 4 gols nos últimos 8 jogos, só que 2 foram contra o Bahia na ida. Aí tem vários fatores, né? Questão de ele lixo. Não marca em casa faz tempo, né? Porque ele... os 2 jogos que ele marcou foi contra o Brusque. Pois é, bem verdade, velho. Ele não marcou contra o Ipiranga, ele não marcou Ipiranga, contra o CSA, Londrina, contra o Londrina ele não Guarani, marcou também. Aí contra o Fortaleza, nos últimos 4 jogos em casa, o Retrô não marcou um golzinho sequer, tá? E aí acho que a Copa do Brasil é uma motivação diferente, questão do bicho ali que vai rolar, né? E esse jogo contra o Retrô, contra o Bahia, o primeiro gol foi um gol achado, né? Foi uma casualidade ali, o goleiro foi chutar, bateu na cara do jogador do Retrô e entrou. E já foi o segundo gol no finalzinho também, foi mais um vacilo do Bahia, eu diria. Mas, cara, eu acho que é muito difícil confiar no Retrô aqui, tá? Tirou o Fortaleza, mas o Fortaleza também vivia um momento péssimo, né? Quando a equipe do Retrô conseguiu eliminar o Leão do PC. Aí foram com 2 empates, né, também. Que 2 empates, foi nos pênaltis, isso. Bom, e o Bahia, né, que poupou contra o Retrô, mas não venceu o Sport, né? Foi com o time titular no Brasileirão, foi com o time reserva na Copa do Brasil e só empatou com o Sport 0-0, né? Um jogo bem ruim, inclusive, bem decepcionante. Eu acho que isso, inclusive, obriga o Bahia a ir com o time titular, porque os titulares não jogaram nada, acho que não cansaram muito não nesse jogo aí. E não vai, acho que ameaçar uma classificação para quem foi eliminado já na Copa Sul-Americana, eu acho que o Bahia pode até poupar um outro jogador, mas ele não vai com o time reserva como ele foi na ida, não. Acho que ele vai respeitar um pouco mais esse jogo da volta. Aí, antes disso, vitória contra o Juventude, né, no Campeonato Brasileiro, a eliminação na Sul-Americana pro América de Cali, 2-0 lá na Colômbia, aí empatou com Fortaleza em 1-1, Campeonato Brasileiro, e antes disso, 0-0 com o América de Cali. Eliminado, né, na Sula. O jogo da ida, né, 2-1 no Atlético Mineiro e teve classificação na Copa do Nordeste, que foi o primeiro jogo depois da volta aí
vencendo o Fortaleza por 2-1. Cara, eu acho que o Bahia ele tem que levar a sério essa Copa do Brasil, porque não é nenhuma loucura imaginar o Bahia sendo campeão. Tá? Aí cair pro Retrô é um vexame, tá? Pois é, velho. Cara, ele teve um adversário muito acessível aí nas oitavas. A gente tá falando de uma oitava de final que tem Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Internacional, Palmeiras e Corinthians. O Bahia teve a sorte aí de pegar um Retrô nas oitavas, avançando aqui já chega nas quartas. Pô, mais 3 fases aí pra conquistar um título inédito pro tricolor baiano, né? Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, favoritismo do Bahia, mas com a odd já acima de 1,60, Matheus. É uma odd que eu considero muito boa, tá? Eu acho que foi uma casualidade muito grande o Retrô conseguir marcar 2 gols aí nesse jogo da ida contra o Bahia. Meu irmão, se o Bahia apertar um pouquinho ali, jogar um pouquinho do que sabe, nem precisa dar o seu melhor, já é muito superior ao Retrô. A gente tá falando de uma equipe que, como eu disse, é vice-lanterna da Série C. É um time que só conseguiu marcar 6 gols em 15 jogos da Série C. Cara, é uma média de quê? 0,4 gols por jogo, né? É uma coisa absurda. Que vem de um 3-0 pro Náutico, tá? Perdeu de 3-0 pro Náutico aí no final de semana, né? Então, cara, eu acho que é muito difícil você confiar na equipe pernambucana em qualquer coisa, né? Por exemplo, vou fugir do resultado final, vou pra gols. Tá, velho, as odds não ajudam muito, tá? Você teria que ir no mais de 2,5 gols. Pra sair 3 gols nesse jogo, qual é o cenário que tu imagina algo a favor do Retrô? Se for pra sair 3 gols no jogo, ou é 2-1 Bahia ou é 3-0 Bahia. É a tendência maior. Então, e se for under gols? Cara, é 1-0 Bahia, 2-0. Então, assim, eu acho que é muito arriscado você focar em gols. Confiar em qualquer coisa relacionada ao Retrô é muito difícil. Então, eu gosto da odd do Bahia, que tá relativamente alta. E eu imagino que o Bahia vai levar mais a sério esse jogo. Porque, como eu disse, é uma competição que dá pro tricolor ser campeão. Então, vitória do Bahia diante do Retrô. Muito bem, então de cada aí para Fluminense. Vitória não, triunfo. Tá. Retrô e Bahia, né? O triunfo, né? Ou vitória mesmo. Tem torcedor do Bahia que não gosta disso, não. É meio. É porque é meio que você dá moral pro adversário. Exatamente. Né? Mas, enfim, vamos lá. Triunfo do Bahia. Ou vitória do Bahia, como preferirem. Bom, temos Fluminense e Inter também, duelo bem interessante. O Fluminense fez um grande resultado no Beira-Rio, venceu por 2-0 e o Inter chega pressionado aí, derrotas consecutivas já, né? 2 derrotas consecutivas, 3 jogos sem vencer. O jogo é quartas, 9h30 lá no Maracanã. Cara, e teve uma curiosidade muito grande no jogo de ida, que a nossa dica aqui acabou sendo red, né? A gente errou e a gente tocou naquele ponto, velho. De Renato Gaúcho contra o Internacional ser uma coisa inacreditável, né? E aí deu no que deu, o Fluminense quebrou a sequência de 4 derrotas seguidas e venceu o Colorado lá no Beira-Rio. Vamos que vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena, para dar uma ilustrada, ver como chegam as equipes. Flusão que vinha de 4 jogos sem perder, agora já vem de 2... vinha de 4 jogos sem vencer, agora vem de 2 sem perder, 2 vitórias seguidas contra 2 clubes gaúchos, né? Um grande resultado na ida, que eu acho que encaminha aí a classificação do Fluminense, e depois venceu o Grêmio por 1-0. Agora sim, esses dois, cara, tanto o Grêmio quanto o Inter estão, mano, essa temporada que temporadazinha. O Grêmio tá ainda pior, viu? O Grêmio é um time fraco demais. Passa muita confiança não esses dois times não, velho. Antes disso, né, 2-1, né, no jogo da ida, e antes vinha de 5 derrotas seguidas, né? Uma na Copa do Mundo pro Chelsea, aí contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, também jogos difíceis, né? Pois é, e assim, é um time que vinha sofrendo muitos gols, né, velho? Ele vinha numa sequência de 7 jogos seguidos sofrendo gol. Mas só não levou desse do Grêmio, porque o Grêmio também, até pelo estilo ali, já não é um elenco que tem tanta qualidade. É com o Mano Menezes, ainda mais, com uma postura mais reativa. Então foi o jogo aí que o Fluminense acabou não sofrendo gols, mas é um sistema defensivo que tá deixando a desejar, né? Por outro lado, a gente tem um Colorado que, assim, eu acho que o Colorado não vem fazendo grandes atuações, tá? Mas vem perdendo muitos gols, é uma coisa absurda. Eu acompanhei vários jogos aí do Inter. Pós-Copa do Mundo, ele conseguiu marcar gol nos 6 jogos que disputou, tá? O volume ofensivo do Inter é muito grande. Até mesmo aí nas duas derrotas, ele acabou deixando seu golzinho. Mas é um time que, cara, às vezes adota uma postura ali. Contra o Ceará, ele quase se complica. Contra o Vitória, acabou perdendo muitos gols. Contra o Vasco, jogou muito mal o primeiro tempo. Então, assim, é um time que não passa lá suas grandes confianças, não, tá? Ofensivamente, tá performando muito bem. Mas em termos de resultado final, eu acho difícil confiar no Inter. Pois é, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Flusão. É do Flusão, né? Está justo, né, velho? Odds aí até um pouco distantes, Flu né? passa mais confiança até. E aí, vamos lá. Qual é a análise esse jogo aqui? eu acho que pode dar qualquer coisa, viu? Eu tenho muito... Confiança, A grande questão aqui, eu acho que o Fluminense, ele passa mais confiança. Só que a discrepância de odds ela é relativamente grande, tá? De 2,30 para 3,35. Eu acredito que é perigoso a gente confiar aqui em resultado final. O Flu não passa tanta confiança assim. O Inter, como eu disse, ele não passa confiança também. Mas ofensivamente ele vem funcionando. Ele passa confiança no setor ofensivo. Não passa confiança em termos de classificação. É dessa forma aqui que eu analiso o Internacional. Eu acho que vai ser um jogo de gols. Eu vou inclusive destacar aqui o mais de 1,5. Eu gosto, acho que é uma boa pedida, tá? E vou destacar também, ou ambas marcam pela odd maravilhosa de 2,11. Mas qual é a leitura que eu tenho aqui? É sobre valor de odd, é onde eu enxergo mais valor. Vamos lá, o mais de 1,5 gols. Se for para essa aposta da Green,
saindo 2 gols, eu imagino que o placar mais plausível seja 1-1, tá? Os dois times fazendo um gol. Não imagino que seja um 2-0 para qualquer um dos dois lados. Por isso que eu destaquei o ambas marcam. E aí, se a gente for analisar na aba de gols, a gente tem só o gol do Internacional já paga 1,54. E aqui eu enxergo mais segurança, eu enxergo mais valor. Por quê? Como eu disse, se for para sair 2 gols, eu imagino que um deles vai ser do Inter também. E aqui, se for 1-0 ou 2-0 pro Inter, vai ser green. Então você tá mais protegido, em uma odd que é até melhor do que o mais de 1,5 gols. Quem quiser se arriscar mais para pegar uma odd melhor, eu gosto do ambas marcam. Eu acredito que vai bater. Vai no ambas marcam. Quem quiser se proteger mais, como a gente traz aqui essa metodologia da segurança, só o gol do Inter já tem uma odd boa, velho, 1,54. Então, ao meu ver, aqui vale muito a pena, tem um custo-benefício melhor, é mais seguro e por isso vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então um golzinho do Inter é um jogo que tende a ser aberto, né? O Sim. Inter vai buscar. Mesmo fora, vai obviamente jogar para frente para tentar reverter. E o Fluminense em casa também vai ter espaço, então realmente é um jogo que tende a gols. Diferentemente desse jogo, eu acho agora, que a gente vai falar agora, que é Palmeiras e Corinthians, tá? Bem distinto. Né, o derby paulista aí, quarta, 9h30 da noite lá no Allianz Parque, ainda deu Corinthians 1-0. Pois é, grande resultado do Timão. A gente acertou, né? Você falou que a gente errou Fluminense e Inter, mas isso é bom. Esse foi uma linda análise, perfeita, foi perfeita. E espero que a gente acerte mais uma vez. Vamos que vamos pro nosso aplicativo para dar uma ilustrada aí nas duas equipes. A gente tem um Palmeiras que, assim, cara, um empate pode não ser um bom resultado contra o Vitória, mas sai para 2-0, né? E foi com o time todo reserva. reserva. Foi com o time reserva. Então acho que foi até um resultado ok aí pro Verdão, tá? Na ida havia perdido por 1-0 para o Corinthians lá na Neoquímica. A gente bateu muito nesse ponto, né? De, cara, é clássico, mata-mata, as coisas se nivelam um pouco mais. Muita gente tava confiando mais aí no Palmeiras pelo momento, pela situação que os clubes vivem. Mas, meu irmão, Corinthians na Neoquímica, a aura é diferente, né, velho? Antes disso, o Palmeiras vinha muito bem. Eram 3 vitórias consecutivas na Série A, né? Não havia perdido, inclusive, ainda pós-Copa do Mundo. Eram 4 jogos sem saber o que é perder. E, inclusive, esse foi o único jogo do Verdão que ele passou em branco contra o Corinthians, né? Bom, vamos agora para o Corinthians, né, que também poupou contra o Fortaleza, mas no segundo tempo botou, né, 5 titulares, né, o Depay, o Yuri Alberto, o Garro e o Carrillo, que inclusive foi quem fez o gol no finzinho, né, um vacilo defensivo do Fortaleza. Sim. E o Corinthians empatou em 1-1. Antes disso, venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, né, por 1-0, empate fora com o Botafogo, acho que dá para dizer que foi um bom resultado, e empatou em casa com o Cruzeiro, né, que no momento era o líder. Deu uma melhorada. Depois de jogar muito mal contra o São Paulo, né? Foi uma partida muito ruim. Dá pra dizer que foi até satisfatório aí esses últimos resultados. Até essa vitória contra o Ceará, o Corinthians não jogou bem, tá? Foi um grande resultado ali pelo que foi o jogo. E, velho, é aquela estatística que a gente sempre destaca do lado do Corinthians, jogos de poucos gols. Defensivamente, o Corinthians até tava bem aí no recorde recente. Cara, olha que estatística absurda. Nos últimos 14 jogos do Corinthians, em 13 saíram no máximo 2 gols, tá? É uma coisa que é muito recorrente, só não bateu aqui nesse 2-1 contra o Bragantino, tá? Ele já vem aí, ó, de 6 jogos consecutivos que saíram no máximo 2 gols. Uma defesa que tá até funcionando bem, mas o ataque não performa tanto, até deu uma melhorada. 3 jogos seguidos marcando gol. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é extremamente alto pro Palmeiras, hein? Alto, velho. Cara, o Palmeiras é favorito, isso é um fato, ainda mais jogando em casa. Mas é aquela coisa que eu falo de clássico, mata-mata, tem pressão, Palmeiras precisa do resultado, e aqui a gente tá uma discrepância de odds de 1,58 para 6,11. Eu acho que a discrepância ela não deveria ser tão alta assim. E por causa disso, acaba nos deixando de mãos atadas para fazer qualquer aposta relacionada ao Palmeiras, que a gente considera favorito, mas a gente não vê valor. Por exemplo, um dupla hipótese, não dá para você mesclar com nada, porque o dupla hipótese é só de 1,14. Então, por exemplo, confio muito no Palmeiras, vamos aqui num dupla hipótese no gol do Verdão, a odd é 1,26 só, é muito baixa. Confio muito no Palmeiras e acho que não vai ter muitos gols, dupla hipótese menos de 3,5, só paga 1,42. Então, cara, essa odd tá muito baixa, para além do normal, ao meu ver, e por isso a gente vai ter que focar única e exclusivamente em gols e vamos no mais de 2,5, que é uma tendência... Menos, meu Deus. Menos de 2,5, perdão. Como eu disse, bateu em 13 dos últimos 14 jogos do Corinthians e eu acho que tende a ser um jogo de poucos gols. O Corinthians vai amarrar, é Dorival Júnior, vai tentar amarrar esse jogo aqui. Eu só enxergo essa aposta dando muito errado se sair um gol muito cedo, coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Então, eu fico com um pezinho atrás aqui. Até essa vitória do Palmeiras eu acho que tem um certo receio. Porque se o Palmeiras não faz seu gol cedo... O Paulo foi 0-0, né, a volta? Vai ficando muito pressionado, as coisas vão ficando mais nervosas, pode ser que acabe um 0-0, pode ser que o Timão ache um gol ali e mate o jogo, então é perigoso. Prefiro focar em gols, menos de 2,5 a dica do Tite. No Paulo foi 1-1 e 0-0, né, no Allianz Parque, né, o Palmeiras não venceu.
Bom, então menos de 2,5, né? A gente fica protegido aí. Se o Palmeiras fizer 2-0 se classificar, estamos no green ainda. Se o Corinthians surpreender, vencer de novo, ou Sim. empate entre 0-0 e 1-1 também, estamos bem, né? É um jogo difícil, mas vamos aí na tendência, sobretudo do Corinthians, né? Do under 2,5. Bom, para fechar tem Cap e São Paulo, tá? O Atlético Paranaense que tá mal, e que fique mal, viu? Isso, lá cara? na Liga Arena. Você não gosta do Cap? Eu não gosto, não. Por causa daquele moído lá, do pacto. Não é porque é chato. É o Cap Hiroto contra o São Paulo. Isso. É o inferno contra o céu. Exatamente. Vamos que vamos. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí no confronto. O Cap que faz uma temporada ruim, tá? É uma Série B de meio de tabela. O Cap não tá sequer brigando pelo acesso, a gente pode considerar assim. É um time que já vem de 6 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. Derrota em casa contra o Goiás. Se a gente puxa um pouquinho para trás, perdeu o Atletiba dentro de casa. Cara, nos últimos 8 jogos, a única vitória dele foi contra o Amazonas, que é um time do Z4, tá? Ele perde de virada pro Volta Redonda por 3-2. Perdeu pro São Paulo na ida. Cara, esse 2-1 na ida eu até acho que foi um placar bom pro Atlético, tá? Eu até acho que foi um placar bom. Foi bom. Um 2-1 é reversível. É porque tá? foi com o time misto, né? O Atlético, porque ele estava focado nesse jogo contra o Paysandu aí. E acabou empatando. E acabou empatando em casa, né? Uhum. Muitas críticas ao Odair Hellmann, né? Sim. A galera tá dizendo que ele viaja muito na maionese lá, a torcida. Ah, cara. E já tá pressionado, pela né? Pela sua carinha, eu pensei que eu sabia que... Tem Tem alguma piada com Crespo? Sobre Crespo, cabelo? Não, isso né? não pode mais não, isso aí. Ah, entendi. Bom, vamos lá. Últimos jogos do São Paulo, que com 5 vitórias seguidas. Crespo, cara, mudou de nível, né, o São Paulo. 5 vitórias seguidas. 7 jogos só seguidos. Só perdeu do Flamengo, né? Só perdeu do Flamengo pós-Copa ali que foi 2-0. E, cara, uma coisa que é muito absurda do lado do São Paulo é que nesses últimos... São 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder. E em 5 desses 6 jogos ele marcou pelo menos 2 gols, tá? Cara, um ataque que vem funcionando muito bem aí do Tricolor. Para essa partida em específico, eu até acho que pode ser um cenário diferente, porque o São Paulo fez o resultado ali que nem foi tão confortável assim, né? Foi um 2-1, então pode ser que tente buscar mais e dar uma segurada ali. O São Paulo venceu fora o Inter, né? Grande resultado aí na rodada passada. Acho que vai dar São Paulo de novo, hein? Vamos lá, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do São Paulo, mas Tricolor, muito pouco. Né? É um jogo que pende muito pro empate. Você pode ver que historicamente o São Paulo se dá mal lá na Liga Arena, né? Uhum. São Paulo e Flamengo geralmente se dão mal. As 3 odds aí são muito parecidas, tá? É um jogo que tende muito para o empate. E eu acho que é por aí, tá? Eu realmente confio mais no São Paulo. A odd é levemente a favor do Tricolor Paulista. E eu acho que até essa tá mais alta do que deveria, tá? Tá sendo dado aí um nivelamento muito grande que eu não enxergo. Eu acho que o São Paulo hoje ele é bem favorito para a classificação, tá? Bem favorito para a classificação. O Atlético Paranaense vai precisar sair pro jogo. É um time que não vem performando muito bem em casa. Acho que não ganha 3 jogos em casa, né? Empatou com o Paysandu. Faz tempo que não ganha. Não, acho que é mais, acho que são 4. Empatou com a Ferroviária. Empatou com a Ferroviária, perdeu pro Goiás e perdeu pro Coritiba. Isso. Então, assim, é um time que em casa não passa muitas confiança lá. E, velho, prefiro focar de fato no Tricolor. Toma muito gol, né? Como o empate ou o São Paulo, eles só pagam em 41, a gente vai dar uma incrementada nessa odd lá na aba especial, numa apostinha aqui que normalmente a gente gosta muito, é desse aqui, tá? É o dupla hipótese menos 3.5. Mas nesse jogo do São Paulo dá pra gente se proteger ainda mais. Dupla hipótese e menos de 4.5. Aqui a gente já tem aquela oddzinha beirando 1.5. Eu acho que é muito segura. Eu só não vou no menos de 3.5 porque o São Paulo tá com um ataque muito bom, tá? Muito bom ultimamente. Então, menos de 4.5, aí sim eu acho que é bem seguro. Acho muito difícil sair 0-0, 1-1, 2-2, né? Pois é, até um 2-2 aqui seria green, um 3-1 pro São Paulo é green, 4-0 pro São Paulo é green. Então a gente tem uma gama de resultados muito grande, acho que é muito seguro essa aqui, por isso vai ser a nossa hot bet, stake dobrada aí no dupla hipótese São Paulo e menos de 4.5 gols. Muito bem, então dica dada aí para Atlético e São Paulo, né? Nosso último jogo aqui analisado nessa edição do Bets do Dia, né? Repleta 7 jogos e na quinta também tem Cruzeiro e Vasco, tá? Sim. Contra os alagoanos, querendo vaga aí na próxima fase da Copa do Brasil, também analisaremos. Então, para não perder nada, já aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ser avisado a cada novo vídeo, né? Comenta aí, deixa os comentários também, é super importante. Quando a gente acerta, pode elogiar, pode tirar onda também quando a gente erra, faz parte. O importante é você engajar, tá? Que ele fale bem ou fale mal, Sim. mas fale de mim, né? Valesca Popozuda falou Que isso. isso, foi? Grande, foi. Ainda bem que eu não sei essa referência. Mas Tamo é junto, isso. tchau. Antes que Fábio fale. Tamo junto, até a próxima. Tchau.